Olá, pessoal, bom dia para vocês. 7 da manhã em ponto. Hoje é dia 9 de dezembro de 2012. Nós estamos começando agora a edição desta terça-feira do Seu Desperta. O dia começou quentaço aqui, porque tem coisa acontecendo em tudo quanto é lugar. E eu vou dar os nossos destaques aqui a partir da relevância deles, né? Primeiro de tudo, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por votos de mais de 40 dos seus membros, resolveu tirar da cadeia o Tubarão Bacelar, o presidente da instituição, né? E assim o Legislativo brasileiro vai corroendo toda a sua credibilidade. No mesmo estado em que o governador Cláudio Castro, né, aliado político que teria em Bacelar o seu sucessor, mata 121 pessoas na favela, porque supostamente eram ligados ao tráfico, nem isso está comprovado ainda. O Tubarão, que manda tirar o traficante da rota da Polícia Federal, sai da cadeia como num passe de mágica, com a sua liberdade decretada pelos colegas de parlamento. Não é o fim da picada? Fala a verdade. Você não se sente ofendido no seu sentido patriótico, sabe? Você não se sente ferido no que você tem de civilizado e no que se espera que o mundo tenha também? Pois é, mas lá na Assembleia do Rio de Janeiro é assim, né? Não importa que o presidente da Assembleia Legislativa tinha tirado da rota da Polícia Federal um fornecedor de armas para o crime organizado, TH Joias, suplente de deputado, como a gente já viu exaustivamente durante esses dias aqui, né? O mesmo governo que trata pobre e preto na favela na ponta do fuzil do BOPE, tá? Esse é o grande escândalo do dia, mas tem mais. Tarcísio disse ontem, nas entrelinhas, me inclua fora dessa, sai da campanha presidencial para prestar atenção em São Paulo, que é o que todo mundo esperava mesmo que ele fizesse. Ele aproveitou a inaudita candidatura do Flávio Bolsonaro, a candidatura fake, para dizer, olha, segura que o filho é teu e vai cuidar da vida dele como governador agora. O ministro Flávio Dino, daqui a pouco a Amanda Miranda vai entrar para contar para a gente, já mandou o 8º relatório à Polícia Federal sobre más práticas com emendas parlamentares e cobrou engajamento da CGU para fiscalizar o que os deputados fazem com o dinheiro do público. O Supremo Tribunal Federal coloca hoje no banco dos réus Felipe Martins e outros acusados de conspiração contra a democracia brasileira, né? E o Kleber vai nos contar como é que está a reação, dentro do contexto da família Bolsonaro, à campanha do Flávio Bolsonaro. E também sobre o que disse Paulinho da Força, tá? A respeito desse assunto. Esses são os assuntos de hoje. Pessoal, o dia está super quente, está animadaço. Nem parece que hoje é terça-feira, a semana está quente, hein? Penúltima semana útil, já em curso, né, do mês de dezembro, e as coisas estão acontecendo aí, tá? Bom, deixa eu chamar o Alex aqui para conversar com ele. Alex, bom dia para você, meu caro, tudo bem? Bom dia, Panuso, bom dia a todos. Terçamos, como você está, meu querido papá? Terçamos, agora estamos quase no fim da semana já, né? Pelo menos não é segunda, tá ficando fácil. Mas, rapaz, não te dá uma vontade, assim, de que os dias passem logo para a gente chegar naquela semaninha de descanso do Natal e do Ano Novo? Eu estou precisando, viu? Eu fico ansioso que final de ano ali, vou aproveitar um pouquinho com a minha família, vamos ali pra Praia Grande, vai estar um calorzão, se Deus quiser. Mas o tempo aqui em São Paulo, para nós é meio maluco, né? Ontem tava um calor, aí começou a chover. Aí ontem eu fui dormir um calor e acordei na chuva, na garoinha, vindo lá da Zona Leste pra cá, tomando aquela chuvinha. Bota a página aí para você ver, estou com o assunto aqui na página. Ciclone extratropical chega nessa terça a São Paulo com alerta de tempestade, hein? Ontem teve alerta de tudo quanto foi jeito, não choveu tanto quanto se esperava, mas daqui a pouquinho a gente vai falar da meteorologia, né, Alex? Sim. Vamos falar do futebol, o que temos para hoje? Sim, então, Panuso, ontem eu esqueci de avisar a nossa audiência, todos, que aconteceu o sorteio no sábado, às 2 horas da tarde, lá nos Estados Unidos, sobre a Copa do Mundo de 2026, que irá acontecer ali no Canadá, Estados Unidos e México no próximo ano. E eu esqueci ontem de trazer a tabelinha do grupo em que a seleção brasileira vai atuar ali, que é o grupo C, que é o Brasil, Marrocos, Haiti e a Escócia. Lembrando que agora é o padrão novo ali da Copa do Mundo, são 12
12 grupos com 4 times cada, e o Brasil pegou uma seleção bem difícil, que é Marrocos, que surpreendeu na última e pode ser que complique a vida do Brasil. Haiti e Escócia são adversários mais fáceis ali para a seleção, porém Marrocos é um parelho ali que vai disputar a primeira colocação, Panuza. Mas a Escócia também não costuma ser muito fácil, não, hein? Agora, o Haiti, rapaz, eu estava lá em Honduras, em 2009, quando aconteceu a classificação de Honduras, não do Haiti. Honduras nunca tinha disputado uma Copa do Mundo. Foi uma alegria para eles, né? E parou o país, teve um carnavalzinho lá de 2 dias e tudo mais. Imagina a festa no Haiti com essa classificação, porque o Haiti nunca participou de nenhuma Copa, né? Aliás, o Haiti é o remanescente da última grande senzala do continente que esqueceu esse país para lá, que além de tudo está em cima de uma falha estrutural geológica, né? E teve aquele terremoto lá com 240 mil mortos, do qual eu não me esqueço, porque eu cobri, vi aquela tristeza toda. Mas agora eles têm direito à alegria, pelo menos, de estar na Copa do Mundo. Primeira vez na história, não é isso, Alex? Isso mesmo, lembrando que a seleção haitiana é a primeira vez ali jogando essa Copa do Mundo, e tem um jogador que joga ali na Premier League, que fez até um gol no Manchester United, ele se emocionou ali na derrota do Wolves ali pro Manchester United nesse fim de semana, então é uma seleção que vai vir com tudo assim para fazer uma campanha histórica e pensando pelo o que eles almejam ali na Copa do Mundo, tentar passar primeiro ali da fase de grupos para depois sonhar em fazer história ainda mais, Panuza. Pois é, eu conheço bastante bem. Eles são apaixonados pelo futebol brasileiro, os ídolos deles todos são brasileiros, tá? Isso é toda a população, né? E eles chamam os brasileiros de bombagai. Bombagai lá no dialeto que eles falam, no papeamento que eles falam, significa amigão, né? Então eu acho que nós vamos ter muita simpatia por esse time. Não sei se eles vão jogar bom futebol, mas eles gostam muito do futebol, gostam muito do Brasil lá. Não sei como é que vai ser a partida entre Brasil e Haiti. Eu te confesso que, se brincar, eu vou torcer até pelo Haiti, viu, Alex? Eu também. Pelos últimos moldes ali da seleção, pode ser que eu torça também ali pro Haiti, Marrocos, só não contra a Escócia, Panuza. Vão chamar a gente de lesa pátria. Sim. Porque torcer contra o Brasil, parecendo o Eduardo Bolsonaro. O Sim. Alex é o nosso Bolsonaro dos esportes. Eu vou torcer pelo Haiti. Eu posso torcer porque eu não entendo nada de futebol, então tá tudo certo. Panuza, quem você acha Alex? que passa ali eu tô ouvindo você agora, peraí, acho que sou eu aqui, né? Provavelmente. Sou eu. Então, Panuza, quem você acha que passa ali do grupo do Brasil? Acho que o Haiti. O Haiti? Eu também acho. Vamos nessa, Panuza. É apenas isso. Nessas férias aqui do futebol, vamos tentar trazer outros assuntos, outros esportes. Então, vou ficar apurando. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai verificando também. Valeu, Panuza. Tá bom, um abração, Alex. Obrigado, viu? Gente, olha, eu tô todo dia aqui agora, eu ameaço isso faz tempo, mas eu vou levar isso mais a sério agora, para a gente ter uma conversa sobre as coisas que são reclamações, sugestões de vocês que nos assistem aqui, porque esse feedback é muito importante, né? E esse é um processo que eu, pessoalmente, preciso aprimorar. Então, eu vou pedir para o Alex colocar minha arroba no Instagram para vocês, porque eu acho que a comunicação por ali é uma comunicação bacana, tá? Minha arroba é @panun, P-A-N-N-U-N. Põe aí para mim, fazendo favor. Olha, tá aí, ó. Essa aí é minha arroba no Instagram. Se você quiser falar comigo, trazer alguma reclamação, sugestão de pauta, dar alguma sugestão aqui pra gente, @panun no Instagram, tá? E aí a gente vai passar a conversar por ali. Eu já tenho aqui uma resposta para dar para um dos nossos telespectadores, é assim que fala? Num dos nossos internautas. Vou pedir para o Alex colocar para mim agora já no ar. Tá aqui, olha, Carlos Eduardo Gabriel Menezes. O Carlos Eduardo escreve dizendo o seguinte: prezado, sou seu fã. Muito obrigado, viu, Carlos? Acompanho Desperta diariamente, sou membro do ICL, permita-me fazer uma observação. Salvo engano, já ouvi você usando a unidade milímetros por hora na meteorologia, né? Para se referir ao índice pluviométrico. Na verdade, cada milímetro significa 1 litro de água precipitando sobre uma área de 1 metro quadrado. Os dados pluviométricos se referem comumente a milímetros de chuvas nas últimas 24 horas ou num determinado dia. Por favor, pode conferir essa informação. E aí, estou dizendo o seguinte, eu vou aproveitar porque eu me refiro a isso como a espessura da lâmina d'água sobre o chão. Talvez isso que o Carlos está sugerindo seja mesmo mais fácil para a gente antever o que vem por aí de chuva, tá? Então, toda vez que falar em milímetro aqui, vai chover 40 milímetros por hora, ou seja, 40 litros de água para cada metro quadrado de área, tá bom, Carlos? Vou adotar
aqui a sua sugestão. Então, se você quiser, como o Carlos, falar comigo, fale comigo pelo Instagram, @panum, tá? P-A-N-N-U-N. O Alex vai botar aí na tela de novo pra gente. Tá aí, ó. Panuns, @panum pelo Instagram, tá bom? Pessoal, vamos então falar da meteorologia um pouquinho aqui para a gente saber como é que está o tempo. Mudou aqui em São Paulo. Olha aqui a manchete da Folha de São Paulo, está dizendo que tem um ciclone extratropical chegando nessa terça. Alerta de tempestade, né? E a previsão indica chuva forte para todo o estado, inclusive na região metropolitana da capital. A Defesa Civil ativa o gabinete de crise para atuar em situações de emergência. Ontem os celulares tocaram aqui, tocou o alerta da Defesa Civil. Choveu bastante, mas não foi o aguaceiro que se esperava, né? E o que está nos dizendo aqui? O Claudinei Queiroz, da Folha de São Paulo, olha, que escreveu tarde, hein? Eram 5 da manhã, cedo, né? 5 da manhã já estava a matéria aqui no site. Formação de um ciclone extratropical sobre a região sul do país deixa o estado de São Paulo com previsão de temporal. Na terça, 9, destaque fica para as chuvas que virão em formas de temporais. Na quarta, 10, o destaque será para os ventos, rajadas que podem chegar até 90 km. E aí é o demônio aqui em São Paulo, né? Porque para tudo, sabe? Cai galho de árvore até, sobre fiação. São Paulo é uma cidade arcaica, né? Onde, aliás, a municipalidade, a estadualidade, se é que existe isso, e a federalidade se associam no desmazelo. Tinha que enterrar os cabos aqui. Mas o que a gente vê é ao contrário. Cada dia que passa, os postes chegam a vergar de tanto cabo que passa por lá, porque as distribuidoras de energia lucram. Sabe quanto custa para passar o cabo de uma distribuidora por cada poste de São Paulo? Custava, até o fim do ano passado, R$10. Então, eles ganham muita grana com isso. A legislação fala que só pode ter 6 cabos por poste, mas eles estão nem aí, botam 60, 600, chegam a tapar o nosso sol aqui, tá? Bom, vamos então para a nossa meteorologia. Vamos ver o que nos reserva aqui o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Olha, a situação está muito parecida com ontem, né? Chove em toda essa faixa verde aqui, praticamente todo o território nacional, excluindo a região costeira mais próxima do Nordeste, onde vai fazer sol, e também chove um pouco menos no extremo norte aqui do Pará, entre o Pará e o estado do Amapá, né? Então vamos ver as temperaturas. O núcleo de chuva está aqui sobre essa região aqui, a região sul, né, próxima à fronteira do Paraguai, mas com reflexo para todos esses lados aqui. Está bem parecido com o mapa da meteorologia de ontem, né? E eu vou passar a ler aqui para vocês as temperaturas, porque todo mundo quer saber, a essa altura da manhã, se sai de casa com um casaquinho, se sai de casa com uma camiseta regata, né? Vamos lá, Porto Alegre terá 35 graus de máxima, nuvens, pancadas de chuva isoladas. Opa, mudou aqui, mudou o mapa todinho aqui agora. Vou voltar aqui para o mapa da previsão. É porque o Instituto Nacional de Meteorologia deve ser muito demandado essa hora da manhã e aí eles demoram a virar o site aqui. Volta aqui, vamos para o mapa dos alertas. Isso, beleza. Está aqui, tempo chuvoso aqui no sul, tem um alerta vermelho, um alerta amarelo. O alerta vermelho está falando o quê? Está falando sobre chuvas severas, né? Chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, ou seja, de 20 a 30 litros por metro quadrado a cada hora, ou até 50 milímetros na soma de cada dia, 50 litros por metro quadrado. Ventos intensos que podem chegar a 60 km por hora, queda de granizo, baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, etc, etc. Isso aqui na região sul praticamente inteira do país, não é? Vamos voltar aqui para o mapa, porque nós temos um alerta amarelo aqui para o centro-oeste e norte, falando também sobre chuvas, e esse alerta vale também para os estados de Minas Gerais, boa parte do leste de São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, tá? Agora sim, vamos às temperaturas aqui. Pode ver que essa mancha nessa página atualizada, ela cobre todo o sul do país, mais o Mato Grosso do Sul, entrando uma pontinha aqui para o Mato Grosso, tá? Então vamos às temperaturas aqui. Porto Alegre, estão corrigindo. Porto Alegre 24 graus, né? 35. 35 foi ontem, tá? Muita chuva, pancadas, possível queda de granizo. Gauchada fica esperta aí. Ontem tinha gaúcho fritando no asfalto com temperatura de 35, né? Florianópolis, nuvens, pancadas, máxima de 24 graus Celsius. Em Curitiba também, pancadas de chuva, queda de granizo, tá sujeito lá a Curitiba. Vamos passar agora a região sudeste. São Paulo terá muitas nuvens, pancadas de chuva, vocês já viram esse ciclone tropical aí, né, com perspectiva de vento para amanhã. E hoje muita chuva.
Lá no Rio de Janeiro, muitas nuvens, sem previsão de chuva, máxima de 33 graus, quente como gostam os cariocas. Em Vitória, temperatura máxima de 30 graus, nuvens também não tem previsão de chuva. E em Belo Horizonte, fechando o Nordeste, nuvens, possibilidade de chuva isolada, 26 graus. Agora a previsão para as capitais do Centro-Oeste. Em Brasília, nós teremos 24 graus Celsius de máxima, nuvens, possibilidade de chuvinha isolada. E em Goiânia, a mesma previsão, só que com máxima de 30 graus. Em Campo Grande, muitas nuvens, pancadas de chuva, possível queda de granizo com máxima de 30 graus, quente. Cuiabá, um pouco menos quente, né? Por incrível que pareça. 28 graus de máxima, nuvens, pancadas de chuva também. Porto Velho, agora na região norte. Porto Velho terá 31 graus, só nuvens, não tem chuva não. Rio Branco também, nuvens com 30 de máxima. Manaus, 37 graus, hein? Ixi, Manaus é aquele calorão úmido. Boa Vista, 34 graus, poucas nuvens, dia de céu claro. Em Macapá, nuvens com possibilidade de chuvinha isolada, com 34 graus de máxima. Em Belém, a mesma coisa, a mesma temperatura. Em São Luís, 31 graus. Deixa eu falar de Palmas aqui, porque está na região norte, assim a gente fecha o norte. Palmas terá 30 graus e dia com nuvens no céu, portanto não chove. Então aí temos São Luís com 31 e a partir daqui sol, céu de brigadeiro, tá? Em Teresina, 38 graus, em Fortaleza, 31, em Natal, 30 graus, Recife também 30, em Maceió, 30 graus também, Aracaju, 30 graus, em Salvador, última capital do Brasil, 32 graus, tudo com céu aberto e bonito, tá bom? Beleza? Vamos então agora passar para a nossa página do ICL com as informações de hoje. A primeira, se você ontem não assistiu aos telejornais e ainda não abriu nada, você vai ficar chocado com essa história, né? Que está aqui na capa do ICL, olha, Alerj vota. Eles comemoram. Quem são esses dois aí? Comemoram a decisão de 42 deputados do Rio de Janeiro. Se eu tiver tempo, hoje eu vou ler o nome de todos eles para você, de todos, você tem o direito de saber quem é que votou por tirar da cadeia um sujeito que passou a senha para que o traficante de armas do PCC, que é esse que aparece aí no canto esquerdo, pudesse se livrar da prisão pela Polícia Federal. O da esquerda é o TH Joias, o da direita é o Bacelar. O TH Joias, o traficante de armas, o Bacelar é o alcaguete desse sujeito do PCC, passou a ele a mensagem para vazar, para não esperar a Polícia Federal, tá? E ontem, 42 deputados do Rio de Janeiro deram os votos necessários para tirar da cadeia esse sujeito, tá? Então, repito, o Rio de Janeiro, que mata 121, supostamente por imbricação com o tráfico de drogas, tira da cadeia aquele que dá a senha para que o traficante das armas que combate o BOP, que combatem o BOP, saia da cadeia. Isso é o Rio de Janeiro, tá? Isso são os deputados do Rio de Janeiro. Vocês, fluminenses e cariocas, elegeram essa gente, tá? E depois reclama que o Rio é uma cidade violenta, tá bom? Outro destaque do ICL, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje o ex-diretor da PF, um general, o Felipe Martins, que é aquele segregacionista, aquele segregacionista que fez o símbolo do White Power na lapela numa sessão do Senado, e outros 3 por conta da trama golpista. A primeira turma analisa as acusações contra integrantes do governo Bolsonaro, diz o nosso site que tinham cargos estratégicos e que trabalharam na articulação dessa trama, tá? Em São Paulo, nós tivemos ontem uma reação, daqui a pouco o Kleber Lourenço vai nos ajudar a dimensionar essa reação aqui, ao anúncio da candidatura do Flávio Bolsonaro, tá? Quem gostou dessa ideia foi o Tarcísio de Freitas. Por quê? Todo mundo sabe que o Tarcísio estava buscando uma justificativa para se ver livre da pressão, principalmente do mercado financeiro e de certa direita brasileira, para que assumisse uma aventureira candidatura à presidência da República. Acontece que ele ontem não demorou. O Flávio Bolsonaro falou, sou candidato, e falou, segura que o filho é seu. Foi o que aconteceu ontem. Disse para o Flávio Bolsonaro que a candidatura dele era muito bem-vinda, mas não deu apoio restrito, não. Falou que tem outros candidatos do mesmo quilate na eleição, né? E a gente sabe que a relação entre Tarcísio e Flávio tem sido uma relação de pancadaria de um lado a outro, com muitos pedidos de desculpa na zona intermediária, né? Então, agora ficou certo, Tarcísio falou, segura que o filho é teu,
vou cuidar da minha campanha a governador de São Paulo, porque a reeleição lá é certa, tá? Então tá aqui a manchete, Tarcísio declara apoio a Flávio, mas diz que a direita terá mais candidatos. E o Flávio Bolsonaro, ontem, depois de dizer que tinha preço, né, com postura extrema desse senador, depois de dizer que tinha um preço, agora não, ele está falando que a candidatura dele é irreversível, tá? Só o irmão dele, Jair Renan, que acreditou. O resto do Brasil continua dizendo que a candidatura dele é uma candidatura fake mesmo, né? E aqui temos as consequências. Olha, o Centrão está reagindo, né, para isolar a família do Bolsonaro após a aposta em Flávio em 2026. É a manchete que você vê aqui, olha, no site do ICL Notícias, tá? Mas temos outros e outros destaques aqui. 70% dos jovens filhos do Bolsa Família deixam o programa em até uma década, demonstrando o caráter autonomizador que tem esse programa social tão importante que o Brasil inventou logo depois, inventou durante o governo Fernando Henrique Cardoso, mas emulsificou mesmo para valer durante as gestões petistas, né? Que é inequívoco, tá? Outros destaques, na fábrica da BioID em Salvador estão começando a acontecer demissões de trabalhadores em grevistas, tá bom? E no Paraná, quem quebrou a cara ontem foi Sérgio Moro. Deu ruim para ele lá porque o Ricardo Barros, do Partido Progressista, que é um quadro bastante influente da política paranaense, diz que a conversa com o Moro está encerrada, ele não conseguiu o apoio do partido, não conseguirá mais, encerrou o assunto, tá bom? Esses são os destaques da nossa edição de hoje. Já são 7 horas e 22 minutos, daqui a pouquinho eu vou chamar o Kleber para conversar com a gente sobre o primeiro assunto do dia. Sobre o segundo assunto do dia, aliás, na verdade, que vai ser a questão do Flávio Bolsonaro. Mas o primeiro é essa decisão escandalosa da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que tirou da rua o Bacelar, o presidente da Alerj, né? Já se esperava disso, porque onde nada se espera, já dizia o Barão de Itararé, daí é que não sai nada mesmo. Mas lá na Alerj foi um placar grande, teve gente do PT votando para tirar esse sujeito da cadeia, tá? Uma deputada petista lá no Rio de Janeiro, já você vai saber quem é. E a matéria no site do ICL diz o seguinte, olha, deputados da Assembleia Legislativa do Rio decidiram nessa segunda-feira, triste segunda-feira, revogar a prisão do deputado estadual Rodrigo Bacelar, do União Brasil, presidente da casa atualmente. Bacelar havia sido detido pela PF na última quarta-feira sob suspeita de envolvimento no vazamento de informações de uma operação que resultou na prisão do deputado conhecido como TH Joias, em setembro. Esse TH Joias, acusado de quê? De intermediar a compra de armas para o crime organizado do Rio de Janeiro, principalmente para o Comando Vermelho. Olha só o tamanho da encrenca. A ordem de prisão partiu de Alexandre de Moraes, do Supremo, com base em uma investigação conduzida pela Polícia Federal. Segundo a Alerj, a possibilidade de sustar a prisão está prevista na Constituição Federal. Mas atenção que isso pode não ser bem assim, hein? O artigo 53 determina que deputados e senadores sejam julgados pelo Supremo e não possam ser presos durante o mandato, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesses casos, o caso deve ser encaminhado em até 24 horas à Casa Legislativa, que decide depois, por maioria, sobre a manutenção ou não da prisão. E foi exatamente isso o que aconteceu no Rio de Janeiro. Há outros precedentes, não é a primeira vez que isso acontece no Brasil, não. Outro dia aconteceu coisa parecida no Espírito Santo. A questão é que o Rio de Janeiro mostra como é diferente o tratamento dado aos suspeitos de envolvimento com crime organizado, quando eles têm o colarinho branco e quando eles são pretos e moram na favela. Para os favelados, tiros e o BOPE, tá? E os cachorros do BOPE. Né? E toda a violência que a gente viu, corpos empilhados na rua. Para o tubarão, para os 2 tubarões lá da Assembleia Legislativa, a solidariedade dos colegas, inclusive de deputado do PT. Tá? A matéria continua aqui. Ainda não há data definida para a soltura do Bacelar. A decisão será formalmente comunicada ao ministro Moraes, que poderá impor medidas cautelares como restrição de contato com outros parlamentares e proibição de acesso às dependências da Alerj. Também não há consenso sobre a possibilidade dele retornar à presidência da casa, cargo para o qual foi eleito por unanimidade no início do ano. Tá? Então, vamos ver aqui como é que votaram
os deputados. Eu quero mostrar para vocês aqui, porque teve uma deputada do PT, tá? Vou procurar aqui o nome dela e já mostro para vocês aqui, porque aqui na organização... Aqui, olha, Carla Machado. Que tristeza isso aqui, gente, olha. Anotem o nome dessa senhora. Carla Machado, do PT. Foi um dos 42 votos para tirar da cadeia o bacelar, aquele que sinaliza para os colegas que a Polícia Federal está chegando, tá? Não se esqueçam desse nome na próxima eleição. Carla Machado é um dos 42. Se eu tiver tempo, depois vou ler os nomes dos demais aqui. Se você já está suficientemente indignado com essa história, porque não precisa mais explicação, eu vou passar para o próximo assunto aqui, na expectativa de que eu tenha tempo para ler hoje os nomes, tá? E o assunto seguinte é conexo com esse, tá aí, olha para você. O Supremo pode derrubar, é uma indagação do UOL, pode derrubar a decisão da Alerj de tirar o bacelar da prisão? Está na hora de dar ao Supremo, né, uma trava um pouco mais forte, né, institucional. Mas vamos saber o que o UOL especula com relação a isso. A decisão da Alerj, ela pode ser revista pelo Supremo. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, a Corte pode restabelecer a prisão a depender do entendimento dos ministros, né? O Supremo pode anular o ato da Alerj se concluir que houve alguma violação à Constituição. O advogado Marcelo Crespo, professor do curso de Direito da SPM, explica que a Corte também pode derrubar a decisão caso entenda que a revogação foi usada de modo abusivo para impedir a atuação jurisdicional, né? E a Corte poderia reverter a medida se concluir que essa deliberação foi ilegítima. Por exemplo, caso entenda que não estavam presentes os requisitos para prisão em flagrante por crime inafiançável. Se qualquer uma dessas hipóteses se confirmar, aí o Supremo pode determinar o restabelecimento da prisão, mas é improvável que isso aconteça, tá? O Supremo, o próprio ministro Alexandre de Moraes mandou tirar da cadeia outro dia um deputado lá do Espírito Santo, numa condição muito parecida, tá? E na coluna do Estadão, uma informação relevante que gente da qualidade dessa que os deputados do Rio estão tirando da cadeia, integram 90 organizações criminosas que atuaram no país em 3 anos, tá? Segundo o governo. É a matéria da coluna do Estadão com a Rosiane Kennedy, que é uma ótima jornalista. Ela diz o seguinte: o Ministério da Justiça identificou 90 organizações criminosas atuando no país nos últimos 3 anos. O Nordeste lidera, tem 46 organizações lá, segundo documentos enviados à CPI do crime organizado. O primeiro comando da capital e o Comando Vermelho operam em todas as regiões. Por região, está aqui a distribuição, olha, 46 facções no Nordeste, 24 no Sul, 18 no Sudeste, 17 no Norte e 9 no Centro-Oeste, dando para a gente a impressão de que o crime está generalizado no Brasil. Exatamente. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre esse reflexo aqui, sobre o silêncio do governador Cláudio Castro, aliado de primeira linha, de primeira hora desse sujeito aqui, que está quietinho e calado sobre essa prisão, tá? Enquanto o governo do Rio de Janeiro se ufana dizendo que vai matar e arrebentar para conter o crime organizado, os companheiros políticos dele estão soltando os grandões lá, né? Como a gente viu, tá? Vamos falar agora, deixa eu chamar o Kleber aqui. Kleber, cadê você? Kleber Lourenço, está aí? Estou aqui, Panunzio, bom dia, tudo Kleber. bem? Eu não estou te ouvindo, mas eu acho que é por minha culpa aqui, é isso mesmo, que o fone de ouvido aqui escapa, então deixa eu colocar no lugar para que eu possa te ouvir. Agora eu vou ouvir. Tudo bem, Kleber? Agora? Agora sim, bom dia. Tudo bem? Pronto, bom dia, Panunzio, tudo ótimo. Bom, vamos lá, vamos começar com os vídeos, porque ontem aconteceu o seguinte, o Flávio Bolsonaro mudou de ideia, né, com relação à candidatura dele. Vou pedir já para o Alex posicionar para mim o vídeo primeiro, começando pelo segundo. O primeiro é o do Tarcísio, né? Aliás, vamos começar pelo Tarcísio aqui, porque isso já é repercussão. Flávio Bolsonaro lançou a candidatura dele. O governador de São Paulo falou assim, olha, segura que o filho é teu, devolveu a história da candidatura presidencial dele, Tarcísio, vinha sendo pressionado por isso, né, pela direita, principalmente pelo mercado financeiro. Tarcísio resolveu falar que não é mais candidato. Apoia o Flávio, muito bem, mas vai cuidar da vida dele aqui em São Paulo. Vamos ver a gravação, Kleber, antes da gente comentar? Roda para nós, por favor, Alex. Ele disse, né, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. E é isso, o Flávio vai contar com a gente. O Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora. Ele se junta a outros grandes nomes da oposição que já colocaram seus nomes à disposição.
A gente tem o Romeu Zema, a gente tem o Ronaldo Caiado, acho que outros nomes vão aparecer, a gente pode ter aí o Ratinho Júnior, todos extremamente qualificados, e a responsabilidade que recai sobre os ombros dele agora é discutir o futuro do Brasil. Portanto, falou nas entrelinhas, não declarou formalmente que não ia comprar briga, mas disse o seguinte: Flávio, olha, sua candidatura é só mais uma, né? Tem outros aí para disputar com você. E disse também que apoia ele, ou seja, vai ficar fora da eleição. Portanto, acabou o episódio de Tarcísio, Kleber, na sua opinião, não? Está bem longe de acabar, na verdade está só no começo, Panunzio. E a declaração do Tarcísio vem muito em linha com a declaração do próprio Ciro Nogueira também, ontem, mais cedo, depois de uma reunião do PP em Curitiba, onde o senador também comentou que haviam outros nomes, rasgou elogios ali a Flávio Bolsonaro, mas também deixou o tabuleirinho aberto. A aposta principal de quase todos esses líderes do Centrão e da extrema-direita, no caso de Tarcísio, é de que essa candidatura não vai adiante. Há também uma leitura muito peculiar de que, na verdade, a família Bolsonaro está trocando ali o negociador da anistia. Antes era Eduardo Bolsonaro, que tentou naquela escaramuça completamente estapafúrdia das tarifas, pressão com Trump, sanções e afins. Não conseguiu, o plano foi água abaixo, então agora a nova tentativa, a nova intentona bolsonarista é com Flávio Bolsonaro criando um congestionamento ali para a disputa presidencial de 2026, que é muito importante para o Centrão no seguinte, nós vimos aqui no ICL, em diversas reportagens e também em outros veículos, as suspeitas de relações de líderes de grandes partidos com o crime organizado. A gente chegou aqui a mês passado, a gente quase soltou uma matéria por semana falando sobre isso, e outros veículos também. Então, há uma preocupação muito grande do Centrão conseguir emplacar seu candidato, conseguir ganhar esse candidato e aí reeditar o infame Acordo Nacional, com o Supremo, com tudo, para delimitar ali até onde vão as operações. Então, por isso que o Centrão tem esse desespero e essa preocupação intensa em conseguir ter um candidato viável, em conseguir ali vencer Lula, ou seja lá quem for, para ocupar o Planalto. Isso é muito claro quando a gente vê as reações do Centrão no Congresso Nacional. A gente teve a PEC da blindagem, a gente teve eles tentando desmontar a Polícia Federal, reduzir a atuação da Polícia Federal, fazer com que a Polícia Federal avisasse os governadores que teriam operações em seus estados, para que todo mundo fosse informado antes. Então essa é a principal preocupação. E essa tentativa de vir o Flávio agora pegou muita gente de surpresa, inclusive dentro do próprio PL. Eu conversei com um parlamentar ontem que disse, olha, ninguém esperava disso. Eu conversei com o próprio Bolsonaro recentemente e não havia qualquer sinalização desse tipo. Pois é, agora teve gente que acreditou na candidatura do Flávio, viu? Duas pessoas, né? O próprio Flávio é o primeiro, tá? O segundo eu vou deixar, porque é um rapaz que tem dificuldade até para fazer um ó sem um copo, esse segundo que eu vou mostrar para vocês. Mas eu vou colocar, vamos começar aqui com a reação do próprio Flávio Bolsonaro, que disse, depois de ter dito que tinha, olha, que coisa mais sem nenhuma compostura, eu tenho um preço. Quem que fala isso, sabe? Quem é que fala uma bobagem dela? Mas enfim, ele já desvaloriza a própria candidatura. Não só a candidatura, desvaloriza tudo, né? Desvaloriza assim, sabe, pelo amor de Deus, o Brasil é o país da desonra. Não é possível que um parlamentar se apresente publicamente dizendo eu tenho preço. Que história é essa? Fala sério. Mas vamos ver o que ele falou ontem, porque ontem ele mudou de ideia, já o preço dele baixou bem, porque eu acho que ninguém quer comprar o que ele acha que vale. Vamos ver o Flávio Bolsonaro fazendo profissão de fé em si mesmo. Roda para nós, Alex, por favor. O nome Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência do Brasil está colocado e não sai. Então agora é o momento de a gente ver quem vai querer se juntar a nós nesse projeto contra o PT, porque todos nós sabemos que o Brasil não aguenta mais 4 anos de governo do PT, com tanta corrupção, com tanta incompetência, e a gente vai colocar na mesa, com muita transparência, com quem quiser caminhar junto conosco, projetos que vão na linha de endurecimento de lei penal, de redução da maioridade penal. Não dá mais para aceitar, Nolasco, menores de idade metendo arma na cabeça de mulher para roubar a bolsa dela no meio da rua. E se aquele menor não gostar da cara dessa moça, ele dá um tiro nela e vai embora para casa como se nada tivesse acontecido, com a certeza que ele não vai ser preso. Então vai ser um projeto muito simples. E eu digo mais, não é uma escolha sobre pessoas, se é o Flávio Bolsonaro ou se é qualquer outro.
Não precisa demais, né? Para mostrar que ele está acreditando nele mesmo. Só ele, mas não é só ele não, viu, Kleber? Deixa eu mostrar outro aqui. Eu falei, quem é no Brasil que é notório por ter dificuldade mesmo, até em verbalizar o que pensa, é o irmão dele, o irmão caçula dele, Jair Renan. Olha só como esse moço tem. Ele tem algum problema de coordenação da fala, não sei o que é, ou será que é só o cérebro vazio mesmo? Vamos colocar aí, Jair Renan, o homem que mal sabe fazer um ó sem o copo. Por favor, Alex. Só existe uma chance de recuarmos com a pré-candidatura do meu irmão Flávio, como o sistema tanto quer. Sabe como? Com Jair Messias Bolsonaro nas urnas. Siga com o vídeo. O meu preço é justiça. A minha pré-candidatura à presidência da República é muito consciente. São pessoas, assim como o presidente Bolsonaro, que estão sem ver suas famílias e que a única forma disso acontecer é se Bolsonaro estiver livre, nas urnas, caminhando junto com os seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, pelas ruas de todo o Brasil. Esse é o meu preço. Pois é, Clezão, pai de família, morreu na Papuda sem jamais ter cometido um crime. Uma mãe foi presa por escrever com batom em uma estátua e ficou longe de seus filhos. Vocês devem conhecer. O nome dela? Débora dos Santos. Temos presos políticos punidos por se manifestarem com bíblias nas mãos. Brasileiros exilados, impedidos de abraçar seu próprio pai ou seu próprio filho. Retiraram o maior opositor desse desgoverno, por terem medo da resposta do povo dentro das urnas. Eleições sem Jair Bolsonaro não é eleição, é golpe. O remédio é simples e democrático. Seguir o que mais de 60 milhões de eleitores já pediram. Jair Messias Bolsonaro livre, elegível, nas urnas e caminhando pelo Brasil com seus netos, filhos do Eduardo Bolsonaro ao lado do povo brasileiro. Qualquer coisa fora disso é tirania. E mais, né? Flávio Bolsonaro, em menos de 48 horas, empate técnico com o atual presidente. Realmente temos um líder. Empate técnico. Ele tá lendo uma bula, né? Você vê que ele tá sério, não tem entonação nenhuma, é só um texto ali, ele vai direto. É isso coisa mesmo. De doido. Então vamos falar muito mal dele, porque não carece. Ele falando já é o mal em si. Já agora, depois contra ele. Já. Vamos colocar agora só um trechinho aqui. Ontem o senador Rogério Marinho, que é o porta-voz da direita extremada lá no parlamento, disse como é que entendeu esse movimento do Flávio Bolsonaro em relação ao Tarcísio, né? E confirmou, Tarcísio está fora do jogo da corrida presidencial. Vamos mostrar, Alex, por favor. O governador Tarcísio de Freitas, que foi ministro, quando eu fui ministro, que eu conheço, por quem eu tenho uma enorme afeição e admiração, deu uma declaração hoje nessa linha, que na hora em que o presidente Bolsonaro afirma ou anuncia que tem uma candidatura, a lealdade não prescreve, a gratidão não prescreve. Então eles se colocam como candidato à reeleição ao governo do estado de São Paulo e se solidarizam, com a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, me inclua fora dessa, né, Kleber? E o mais interessante nessa história toda do Tarcísio, é óbvio que ele, com esse anúncio, vai ficar fora da disputa, porque com o apoio da família Bolsonaro, já seria uma campanha extremamente difícil para ele. Agora, caso ele decida ali chutar o balde e ir contra a família Bolsonaro e contra Lula, se torna ainda mais difícil, ele acaba ficando sem o governo do estado, acaba ficando sem cargo público e vai acabar caindo ali no ostracismo. Então, obviamente, esse movimento escanteia o governador de São Paulo. E aí um outro ponto interessante é que o Centrão vem mostrando estar de saco cheio dessa movimentação, e isso tem uma conversa minha com o próprio Paulinho da Força, que é o relator do PL da anistia, agora chamado de dosimetria, e eu perguntei para ele o que ele achava desse movimento ali de Flávio Bolsonaro se lançar como candidato para tentar barganhar a anistia do pai dele, e ele me disse as seguintes palavras que eu vou ler aqui, Panunzio. Não tem nenhuma possibilidade de aprovar a anistia. A Câmara não vai topar, o Senado não vai topar e nem o Supremo Tribunal. Então Flávio está sonhando, um sonho de uma noite de verão. E aí eu perguntei para ele se havia chance da anistia ser votada esse ano, desse texto finalmente avançar na Câmara dos Deputados. E ele falou isso para mim. Se eles concordarem, no caso o PL, sem criar emenda, sem fazer destaque, votar pura e simplesmente o meu texto, tem. Se não, não tem. Só depende do PL agora.
agora do Partido Liberal. Então, Paulinho da Força ainda não revelou qual é o texto dele. Especula-se que a redação final do PL da anistia, feita pelo deputado, vai incluir uma redução de até 11 anos das penas dos condenados por tentativa de golpe, mas isso é mera especulação. E eu perguntei também quando esse texto seria apresentado, e o Paulinho me disse que esse texto só será apresentado se ele for a voto. Se não for a voto, ele não vai apresentar. Então, mostra ali a que nível está a bagunça, né? Não é bobo nem nada o Paulinho também, né? Que vai desgastar. Esse texto provavelmente não vai entrar aí para as gavetas da história mesmo, porque não tem hoje não tem nenhum clima pró-anistia nem pró-dosimetria, que é a mesma coisa que a anistia velada para essa gente golpista, né? Bom, vamos deixar assim, o país está vivendo bem aqui, sabe, 40 anos de atraso institucional em relação aos países limítrofes aqui, vizinhos, né? E a gente, pela primeira vez, purgando das nossas instituições gente que conspurcou a democracia. Estava na hora também, né? Mais do que justo. Muito obrigado, viu? Um abração para você, bom dia para nós. Obrigado, Panuzzo, obrigado à comunidade do ICL e lá no site iclnoticias.com.br, sempre uma apuração nova para vocês. Muito bom. Abração, Kleber, obrigado. Tchau, tchau. Vou conversar agora com a nossa representante do sul do país aqui no ICL, a Amanda Miranda. Vou pedir para o Alex já colocar a Amanda aqui junto comigo. Oi, Amanda, bom dia, tudo bem? Bom dia, querido, bom dia, comunidade ICL, bom dia, Panuzzo, bom dia, Alex, bom dia a todo mundo. Tudo legal, Amanda? O Alex tinha um bom dia aí do fundo das catacumbas onde ele habita. Amanda, olha só, deixa eu ler aqui uma notícia primeiro, depois eu quero que você contextualize para a gente entender na prática como é que funciona isso, tá? Porque quando a gente bota a lupa do noticiário nacional, ele é sempre genérico, né? E aí nós vamos aprofundar isso com experiência. Aliás, a Júlia Zanata anda danada da vida com você aí, hein? Que é bom, viu? Eu adoraria que ela dirigisse os palavrões que está falando do ICL, orientando isso a mim, porque realmente é uma pessoa que o problema ali é ouvir um elogio. Vai que a Júlia já te elogia, já pensou que coisa horrorosa? A gente joga o diploma fora daí. Pode rasgar. A Júlia Zanata, continue nos xingando aí, nós gostamos disso. Então vamos lá, olha a notícia, o Alex vai botar na tela para a gente. STF determina envio do relatório sobre emenda PIX à Polícia Federal e cobra novas auditorias da CGU. O que é isso aqui? A matéria, que é uma matéria do site do Supremo, está dizendo que o Flávio Dino, que é o relator daquela ADPF 854, mandou para a Polícia Federal o 8º relatório técnico da CGU com irregularidades generalizadas na execução de emendas parlamentares do tipo transferências especiais. A famosa emenda PIX, né? Emenda PIX. Essa medida tem o objetivo de verificar indícios de crimes e, se necessário, instaurar ou complementar procedimentos já em curso. A complementação do relatório avaliou 20 entes que receberam os maiores valores de transferências desde 2024. Segundo a CGU, nenhum deles cumpriu nenhum cumpriu integralmente as exigências legais dos planos de trabalho, ou seja, não tinha propósito, né? 14 dos quais já haviam utilizado os recursos, 11 apresentavam algum tipo de irregularidade na contratação de serviços ou compra de bens. Agora, explica para nós como é que isso se aplica à realidade aí de Santa Catarina. Amanda, por favor, para a gente entender direitinho qual é o mecanismo. Então, Panuzzo, antes eu acho bem importante a gente reforçar aqui para a comunidade do ICL, que é uma comunidade que tem, acho que, um conhecimento político bem forte também, né, até por acompanhar a programação aqui, e o ICL faz muito esse trabalho, de que a gente está falando de deputados que querem, em alguma medida, resgatar a PL da anistia, ou se a gente for pensar em nível estadual, os deputados da LERJ que votam pela soltura do Bacelar. São esses parlamentares, em todos os níveis, tanto nas esferas federal, quanto estadual, quanto municipal, que estão operando recursos do orçamento público, do dinheiro público, e destinando quase sempre para os cofres dos seus amigos e dos seus aliados políticos. Isso é, de uma forma geral, o que significa a emenda PIX hoje no nosso cenário de gestão orçamentária e de gestão da democracia também. Essa decisão do Dino, ela vem logo na sequência daquela decisão em que ele proíbe Ramagem e Eduardo Bolsonaro de operarem as emendas parlamentares, que também é uma grande afronta à Constituição.
E o Dino usa como base 2 relatórios do CGU, na verdade é um só que um foi entregue no meio do ano e um foi complementado agora, em que eles investigam com a lupa emendas mal aplicadas e eles constatam que sim, elas foram mal aplicadas. O filtro dessa auditoria da CGU, da Controladoria Geral da União, foram verbas que saíram dos recursos federais para os cofres dos municípios e dos estados, sem que houvesse um plano de trabalho detalhado para que elas fossem revertidas em benfeitorias para a população. Então, é um dinheiro a fundo perdido, né? E, vale lembrar, o STF ele tem monitorado como essas emendas PIX se dão, porque elas eram uma forma escrachada e escandalosa de corrupção. Não existia nenhum tipo de rastreabilidade. Era um dinheiro que saía dos cofres do governo federal e a gente não sabia onde ia parar. E no caso de Santa Catarina, olhem que interessante, né? Um estado cheio de prefeitos presos por corrupção, todo mundo tem isso na conta, aparece 2 vezes nesses relatórios da CGU. Um município que recebeu mais de 3 milhões de recursos e que tem uma suspeita de superfaturamento com relação ao uso para pavimentação, né, para produção de asfalto. Esse município é o Balneário Gaivota, no extremo sul de Santa Catarina, e ele recebeu verba, esses 3 milhões, de um deputado bolsonarista, dos bolsonaristas mais radicais, olavista, o deputado Daniel Freitas. E o estado de Santa Catarina como ente, o estado governado por um bolsonarista, Jorginho Melo, também recebeu emendas sem plano de trabalho. E uma dessas emendas, que apesar de o Dino não citar, eu a conheço, porque ela já foi alvo de uma reportagem minha no ICL, é do senador Jorge Seife, para uma entidade, uma organização social da saúde que é investigada pela Controladoria Geral da União em outra operação e que já foi também alvo de toque-toque da PF. E o Jorge Seife, só para a gente se lembrar, o Jorge Seife é aquele parlamentar que 2 vezes teve enrolado nas empresas dele com tráfico de drogas, uma cocaína e outra de maconha, né? E era muita droga, não é isso? Sim, teve esse caso também, e agora, de alguma forma, a lupa das emendas do Flávio Dino e do trabalho da Controladoria Geral da União, porque vale lembrar também, né, o STF tem um ministro relator, que é o Flávio Dino, que está acompanhando tudo relacionado à gestão dessas emendas, mas os órgãos de controle são muito importantes, e por isso entra o trabalho operacional dos auditores, da Controladoria Geral da União, dos tribunais de contas do Estado e da União, que eu tenho divulgado também nas minhas reportagens. E abrir essa caixa preta das emendas é encontrar um mar de escândalos, Panuzzi. Eu acho muito importante também que a audiência comece a criar mecanismos de controle social, porque hoje a gente já tem mecanismos de transparência para essas emendas. E é isso que o Flávio Dino diz. Né, com essa decisão em que ele encaminha esse relatório que flagra Santa Catarina e outras entidades também municipais espalhadas pelo Brasil na má gestão desses recursos, ele basicamente diz, mesmo o STF lançando um olhar criterioso para a gestão desses recursos, os municípios e os estados não estão cumprindo a regra. O que a gente precisa fazer? Né? Se nem com o STF, com os órgãos de controle em cima, esse cuidado, esse zelo com o dinheiro público está sendo efetivado, precisa o quê? A PF bater no toque-toque na casa de todo mundo que está envolvido com a gestão desses recursos. A gente exige essa seriedade. E a nossa audiência, eu acho que ela é muito qualificada também para fazer esse trabalho de controle social, buscar portais da transparência, repercutir notícias e reportagens que falem sobre a gestão dessas emendas, porque o trabalho do ministro Flávio Dino é essencial nesse momento. Inclusive, porque esses parlamentares, eles manobram chantagem, né, lobbies no Congresso, quando eles não recebem a liberação dessas emendas. Eles prejudicam muito a democracia quando fazem isso. Muito bom. Amanda, tá cheio de elogios aqui para você, viu? Depois você dá uma olhadinha na caixinha de mensagens aqui, tá? E indagações curiosas, que eu quase não tenho tempo de olhar aqui para as reações do público, é uma pena, né? Porque está aqui o retrato, o espelho daquilo que as pessoas pensam sobre nós. Você tem bastante elogios aqui, depois você dá uma olhadinha, se quiser já pode agradecer as pessoas antes de você ler, porque são muito elogiosas mesmo as referências aqui. Obrigada, gente. As pessoas falam muito do espaço que eu venho tendo no ICL, para mim também, e eu só tenho a agradecer e agradeço muito a ti, tu sabes disso,
né? Porque esse espaço aqui é fundamental e é isso que faz a gente ver sentido também na nossa profissão, né, Panúzio? Pois é, e é super importante esse trabalho que você está fazendo aí. Como eu falei aqui outro dia, gente, a Amanda botou Santa Catarina no mapa da federação e Santa Catarina é um laboratóriozinho do que o bolsonarismo faz de pior no Brasil, né? Então, Amanda, muito obrigado, viu, de novo pela sua participação. A gente espera aqui quantas vezes você quiser. Obrigada também, querido. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo, Amanda. Tchau, tchau, tchau. Gente, pois é. Quanto rolo no Brasil, né? Eu queria voltar aqui só para falar um pouquinho mais de duas coisas. Daqui a pouquinho tem outros assuntos e nós estamos com o tempo já pegando nosso pé aqui, porque faltam só 10 minutos. Mas vamos lá, falar do governador Cláudio Castro, matéria do Valor Econômico, rapidinho na tela para mim, Alex. Olha aí, o governo Cláudio Castro não tem interesse nenhum em debater a prisão de Bacelar, diz o líder do governo lá na Alerj, deputado Rodrigo Amorim, xará do Bacelar, né? Ele se autodesignou relator do processo de Bacelar na CCJ, que aprovou o texto que revogava a prisão. A matéria diz o seguinte: o deputado estadual Rodrigo Amorim, do União Brasil, líder do governo Cláudio Castro na Assembleia Legislativa, afirmou que o Executivo não tem nenhum interesse no debate sobre a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacelar, do União Brasil. Declaração que foi dada nesta segunda-feira, após reunião da Comissão de Constituição e Justiça que ele preside. O governador não tem interesse nenhum nessa matéria, disse ele. O governo me determinou expressamente que não há nenhum interesse. Essa matéria é interna corporis da Assembleia Legislativa, portanto, não há nenhum interesse do governo, não há nenhuma orientação de interesse do governo nessa votação. Aí fica aqui a pergunta: por que esse governador não bota o BOP lá para dar tiro em deputado na porta da Assembleia Legislativa? Já que a suposição do envolvimento com o tráfico de drogas justifica 121 mortes de pobres pretos na favela do Rio de Janeiro. Se a questão é, precisa matar bandido, manda o BOP lá para a porta da Assembleia, governador, para fazer com os deputados que fazem lá, com os que são indefesos, com aqueles que morrem antes de poder apresentar uma carteira de identidade, tá? É óbvio que eu não estou desejando isso, tá? Seria mais um banho de sangue no Rio de Janeiro. Acontece que, para pegar bagrinho, a rede é fina, mas para tubarão, a rede é grossa, eles escapam, né, pelos meandros do protecionismo, né? E por isso eu vou, como eu prometi, ler para vocês agora os nomes de todos os deputados que votaram a favor dessa excrescência que foi a liberação desse deputado, presidente da Assembleia Legislativa, que dá a pista para o traficante de armas do PCC fugir da Polícia Federal, que é o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Vamos lá. Olha, votou sim significa votou pela liberação, tá? Alan Lopes, do PL, Alexandre Knoploch, Andréia Correia, Arthur Monteiro, União Brasil, Átila Nunes, PSD, Brazão, família famosa lá no Rio de Janeiro, União Brasil, também votou sim, Bruno Boareto votou sim, Carla Machado, do PT, anotem esse nome, Carla Machado, do PT, votou pela liberação, Carlinhos BNH, do PP, votou sim, Carlos Macedo, do Republicanos, votou sim, Mink, votou não, tá? Por não tirar da cadeia. Célia Jordão, do PL, gente, do PL, 3 deputados votaram não, hein? Célia Jordão e uma do PT, repito aqui, suprema vergonha desse partido. Célia Jordão votou não, ela é do PL. Chico Machado, do Solidariedade, votou sim. Cláudio Caiado, do PSD, votou não. Dani Balbi, do PCdoB, votou não. Dani Monteiro, do PSOL, não. Daniel Martins, do União, sim. Daniel Librelon, do Republicano, sim. Doutor Deodalto, do PL, sim. Doutor Pedro Ricardo, do PP, votou sim. Élica Takimoto, do PT, votou não. Eiton Cristo, do PT, sim. Fábio Silva, União, votou sim. Felipinho Ravi, Solidariedade, votou sim. Felipe Poubel, votou sim. Flávio Serafim, do PSOL, votou não. Francine Mota, do Podemos, sim. Fred Pacheco, do PMN, sim. Giovanni Ratinho, do Solidariedade, votou sim. Gisele Monteiro, do PL, votou sim. Guilherme Delaroli, do PL, votou sim. Índia Armelau, do PL, votou sim. Jari Oliveira, do PSB, não. Jorge Felipe Neto, do Avante, sim. Júlio Rocha, do Agir, sim. Lilian Bering, do PCdoB, votou não. Lucinha, do PSD, votou sim. Luiz Paulo, do PSD, votou não. Marcelo Dino, do União, votou sim. Márcio Gualberto, do PL, votou não. Marina, do MST,
do PT, votou não. Munir Neto, PSD, sim. Professor Josemar, do PSOL, não. Rafael Nobre, do União, votou sim. Rafael Pisciani, do MDB, se absteve. Renan Jordi, do PL, votou sim. Renata Souza, do PSOL, votou não. Renata Machado, do PT, não. Renato Miranda, do PL, sim. Ricardo da Carol, do PL, sim. Rodrigo Amorim, do União, sim. Rosenberg Reis, do MDB, votou não. Samuel Malafaia, do PL, Samuel, votou sim. Sara Pôncio, do Solidariedade, votou sim. Sérgio Fernandes, do PSB, votou não. Tiago Galhaço, do PL, sim. Tiago Rangel, do PMB, sim. Tia Ju, do Republicano, sim. Val Ceasa, do PRD, sim. Valdeci, da Saúde, PL, votou sim. Verônica Lima, do PT, votou não. Vitor Júnior, do PDT, outro aqui, ó, votou sim. Yuri, do PSOL, votou não. E o Zeidan, do PT, votou não. Então, saiba e não se esqueça, se você votou num desses parlamentares, leve em consideração a posição dele nesse julgamento, tá bom, gente? Bom, ainda tem mais alguns minutinhos, preciso falar para vocês aqui que o Moro perdeu definitivamente o apoio do Progressistas, tá? Vou mostrar para vocês uma fala do Ricardo Barros ontem, que é o grande líder do Progressistas lá no Paraná, que diz que o partido não fecha mais com o Moro, que é candidato a governador pelo União Brasil. Vamos colocar, por favor, Alex, a sonora do Ricardo Barros. A deliberação aqui foi que nossa executiva não homologará a candidatura do senador ao governo porque ele não conseguiu construir esse apoiamento ao longo desse período, dialogando com todos. O que exatamente? Onde que faltou habilidade? O que faltou do senador Sérgio Moro para que houvesse união dentro dessa federação? Ele teve a oportunidade de conversar com todos e não conseguiu adesão aqui. Pois é, essa é a situação, tá? O Progressista não fecha mais com o Sérgio Moro lá no Paraná, tá? Temos também um avanço em relação ao devedor contumaz. O Valor traz uma matéria exclusiva aqui, quero que você leia, porque esse projeto aqui é super importante. O Hugo Mota sentou em cima desde agosto dessa história, isso só saiu quando veio o escândalo terrível do Banco Master. Infelizmente hoje nós não vamos ter muito tempo para falar sobre isso, mas a informação é boa aqui, porque o relator do texto era o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo. O deputado Antônio Carlos Rodrigues não se enquadra no figurino de um parlamentar clássico do PL, vive as turras lá com o partido, já foi ameaçado até de expulsão, mas agora ele fez exatamente o que se esperava que fizesse alguém que está preocupado, né, com o combate ao crime organizado no sistema financeiro, né? E aí ele referendou o texto do Senado para que o projeto não tenha que ser votado outra vez, tá bom? E a matéria do Valor diz o seguinte: o deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL, relator do projeto de lei 125/22, que tipifica o devedor contumaz, preservou a íntegra do texto que veio do Senado para garantir a aprovação ainda este ano pelo Congresso. Ele disse o seguinte: o texto é muito bom, então decidimos manter para evitar que voltasse ao Senado e comprometesse a votação, disse ele ao jornal Valor Econômico. Ele acredita que a matéria será votada na pior das hipóteses até o fim do ano, mas há, no entanto, uma expectativa da base governista para que o texto vá a plenário já na sessão de hoje, tá? Hoje, terça-feira. Ele diz o seguinte: olha, ainda não fui informado oficialmente pelo presidente da Câmara sobre isso. Creio que será levado ao Colégio de Líderes, completou aqui o deputado Antônio Carlos Rodrigues. O deputado elogiou o parecer do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba, que foi aprovado por unanimidade em setembro. Rodrigues de ter trocado mensagens com Efraim, mas não foi necessário tratar de detalhes sobre o texto. Ele disse o seguinte: é um projeto muito tranquilo. Quem não quer fazer esse ajuste, que ainda vai gerar recursos para a União, perguntou ele, né? Quem é que não quer fazer esse ajuste? Disse o relator, que também acredita em uma aprovação por larga margem na Câmara. Mas o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que ainda não deliberou com a bancada sobre o posicionamento da legenda em relação ao projeto. Apesar de ainda ser oficialmente atrelado ao PL, diz aqui o jornal, Rodrigues nunca foi considerado um deputado de oposição. Está de saída do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e negocia seu novo destino com alguma legenda do Centrão, né? Esse deputado, realmente, como eu falei lá no começo, não veste o figurino do PL, principalmente está longe de ser um deputado de extrema-direita e fez o que se esperava que fizesse um parlamentar consciente
dos seus deveres, da urgência de dotar o país de instrumentos para combater gente como Vorcaro e todos esses outros aí que têm, né, que estão absolutamente atolados até o nariz na lama do crime organizado e das fraudes do sistema financeiro. Gente, beleza, olha, quero dizer para vocês agora no encerramentozinho, né, primeiro quero saber do Alex, nós temos audiência hoje, Alex, temos ou não? Temos, então já vou mostrar para vocês aqui a audiência e já quero antecipar meus agradecimentos aqui, tá? Segundo, chamar vocês de novo para a oportunidade que vai ser aberta com a segunda turma da primeira pós-graduação proposta pelo ICL, que foi um sucesso total. É essa que você vê aqui no meu telão. Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História, né? Olha, gente, olha a constelação de gente maravilhosa que está integrada a esse curso aqui. O anúncio do lançamento, a aula magna, vai ser no domingo, como você está vendo aqui, domingo, dia 14, né, às 20 horas. Você participa gratuitamente dessa aula de apresentação e aí você vai ter uma condição especial para aderir a essa pós-graduação, que teve mais de 5 mil alunos só nessa primeira turma, tá? Todos eles muito satisfeitos com o material que foi organizado pelo Gessé Souza, junto com gente, com estrelas da primeira grandeza na constelação de intelectuais brasileiros, tá bom? Todos eles comprometidos com a compreensão de um país que precisa ser criticado para que possa chegar nos rumos daquilo que é o seu desiderato, tá bom? Então é isso. 14/12, às 20 horas, você vai... Pera aí, deixa eu dar o link, senão, Alex, senão não vale. Cadê? Aqui, ó, despertaecl.com.br, tá? Deixa lá o seu e-mail e a gente avisa para você sobre... A gente lembra da hora do começo dessa aula. Domingo, 20 horas, tá bom? Este domingo agora. Beleza, agora vamos para a audiência para a gente encerrar o programa. Deixa eu ver quanto foi hoje aqui. Olha que maravilha, ó. Com 22.559 pessoas, uma delas é você, a quem eu agradeço. Nós estamos de novo em primeiro lugar na frente da Jovem Pan, da CNN, da Rádio Band News FN, VTV, Brasil 247, Revista Oeste e toda essa gente que está aí com noticiários na nossa concorrência. Então, muito obrigado pelo prestígio, tá bom? Tenha uma ótima terça-feira. Amanhã, quarta-feira, estamos aqui às 7 da manhã para repassar o mundo e o que vai acontecer nas próximas 24 horas. Obrigado e até lá. Tchau. Formar quem ensina nas periferias e nas escolas públicas é transformar o país de baixo para cima. Pensar o Brasil criticamente